Olá, boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 21 de setembro. E você vai conferir aqui no Esporte Emoção como foi o empate do Queima Futsal no último sábado com o Cascavel, que confirmou a classificação antecipada para as quartas de final da Chave Ouro. Também como foi o NBPG pelo Campeonato Paranaense. Os jogos das quartas de final do Campeonato Amador e as últimas informações do Operário Ferroviário, que no próximo domingo recebe o Campinense em Vila Oficinas. Isso e muito mais, a partir de agora aqui no Esporte Emoção. Meio-dia e 2, mais uma vez, muito boa tarde a você que está ligado aqui na ETV. E a gente já chega falando do Campeonato Amador. Nesse final de semana, ontem, tivemos os primeiros jogos, os jogos de ida das quartas de final da competição e com algumas goleadas. O favorito América, que terminou a primeira fase invicto, goleou a equipe do Verde A pelo placar de 5-1, jogando fora de casa no Estádio Centenário. Já a equipe do Carambeí, jogando em casa, goleou o Palmeiras por 7-1. Metalurgente, jogando na ABB, perdeu por 3-0 para a equipe do Verde B. E o Olinda, lá no André Bulaschi, ficou no empate em 1-1 com a equipe da W3. Os jogos à volta acontecem no próximo domingo. Domingo também que abre o início do Campeonato Sênior de Futebol Amador. A previsão da Liga é que o Campeonato Amador principal termine no dia 26 de outubro. E do Amador a gente vai falar do NBPG, do basquete, a equipe masculina que no último final de semana entrou em quadra em 2 partidas fora de casa pelo Campeonato Paranaense. Na sexta-feira, perdeu por 1 ponto para o Campo Mourão por 71-70. No sábado, foi até Toledo e acabou vencendo a equipe da casa pelo placar de 83-44. Jogos esses que encerraram o primeiro turno do Campeonato Paranaense de Basquete. O saldo foi positivo, em 6 jogos disputados, 4 vitórias e 2 derrotas, justamente para as equipes que estão bem colocadas na tabela, que é o caso do Círculo Militar de Curitiba e também o próprio Campo Mourão. Mas agora a equipe comandada pelo técnico Beiro Chiconato dá uma pausa no Campeonato Paranaense, porque nos próximos dias, do dia 24 ao dia 27, Ponta Grossa será sede do Campeonato Sul Brasileiro de Basquete. E é sobre isso que o técnico Beiro Chiconato fala agora aqui no Esporte Emoção. Tem Campeonato Sul Brasileiro e Ponta Grossa sediando a competição. Você tira o foco do Campeonato Paranaense aí pelo menos por 4 ou 5 dias. No retorno nosso, já na segunda-feira, o time já pensando no Sul Brasileiro, competição importante, com equipes de tradição no basquetebol sul brasileiro aí. E realmente a gente tendo a possibilidade de medir forças com grandes times do Paraná e também do Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acredito que também mais uma ótima competição. E para aquele torcedor, né, que pede partidas aqui em Ponta Grossa, vai ter a possibilidade, né, quinta, sexta, sábado e domingo, de ver o time do NBPG jogando em casa. E quem sabe ser campeão em casa também, Benho? Trabalhar para isso, né? É um título importante. Eu já obtive esse título com o feminino, não tenho esse título com o masculino, então dentro dos objetivos, obviamente, tem que trabalhar e eu quero realmente mais um triunfo para o basquete de Ponta Grossa. A equipe do NBPG entra em quadra, fazendo a estreia no Campeonato Sul Brasileiro na próxima quinta-feira, dia 24, às 7h30 da noite, contra a equipe do Avaí de Santa Catarina. Além dessas duas equipes, do NBPG e também do Avaí, vão participar da competição o Caxias, do Rio Grande do Sul, e também o Metropolitano de Blumenau, Brusque de Santa Catarina e o Titãs, aqui do estado do Paraná. 12h16, a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar de futsal, do empate que deu a classificação tanto para o Queima, tanto para o Cascavel. Esporte Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Não perca tempo, nem dinheiro. Precisou de peças? Vá direto ao Zezo Autopeças, que tem linha completa para veículos nacionais importados, lubrificantes de todas as marcas. E também temos uma equipe preparada para melhor atender você. Agora mais espaço e a melhor forma de pagamento. Zezo Autopeças, Praça Getúlio Vargas, número 48. Zezo Autopeças, a peça certa para o seu veículo.
Max Grass, grama sintética, especialista em campos de futebol. Grama sintética esportiva, garantia de até 6 anos. Matéria-prima americana, a melhor do mercado. Parceria na realização de seu sonho de construir um campo de society. Assessoria no projeto total, da terraplanagem até a captação dos clientes para o novo empreendimento. 10 anos de experiência com obras no Brasil e América Latina. Grama sintética decorativa, solução para os problemas com grama natural. Não necessita de manutenção. Grama sempre com aspecto de recém-cortada. Maior higiene e segurança para suas crianças. Maior economia é o fim dos gastos com jardinagem. Na hora de escolher a grama sintética para o seu campo ou jardim, escolha Max Grass. Representante Gold Placa para Ponta Grossa e região. 3223-4447. Com estas camisas, tivemos muitas batalhas. Derramamos muito suor. E sempre estivemos juntos. Lojas MM e Operário. Uma só paixão e orgulho para Ponta Grossa. Para as lojas MM, o Operário sempre foi e será o nosso campeão. Coleção Outono e Inverno do Queima. Você que precisa de estilo e versatilidade no seu guarda-roupas vai adorar as novidades que o Queima preparou para essa coleção. Uma linha incrível de blusas de tricô feminina para você arrasar. E os moletons estarão em alta nesta estação. E no Queima tem uma infinidade de modelos para ele e para ela. E na linha infantil tem peças que vão deixar a criançada na moda com muito estilo. Tudo isso e muito mais na coleção Outono e Inverno do Queima. Queima, um lojão. A moda que todo mundo veste. Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira, com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Tax 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. Óticas Provisão é mais em tudo. Qualidade de seus produtos, além das maiores marcas nacionais importadas. Segurança e apoio técnico para facilitar na escolha do melhor óculos para o seu rosto. Tecnologia visando melhor atendê-lo. Adquirimos o aparelho Eye Terminal 2 Eyes, que propicia alta precisão em tomadas de medidas. Também faz capturas de fotos e mapeamentos de dados para o melhor resultado de sua visão a qualquer distância. Óticas Provisão, um conceito ao alcance dos seus olhos. Ponta Grossa e Reserva. Meio de 9, estamos de volta e o assunto é Queima Futsal. Mas antes de repercutir o empate do Queima com o Cascavel, que decretou a classificação das duas equipes para o mata-mata, vamos cumprimentar o que já está por aqui. Juca Francischini, boa tarde para você, excelente semana. Boa tarde, Letícia, para você também. Um grande abraço a todos. Mais uma vez um prazer estar junto com vocês. Importante, né? Importante que o Queima conquistou o objetivo. Não do jeito que a gente... Claro que nós queríamos com uma vitória em casa para pegar moral. Essa vitória esteve muito próximo de acontecer, mas não aconteceu. O empate garantiu o Queima na próxima fase. Agora é torcer aí para um adversário que não nos cause tantos problemas no primeiro mata-mata. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais da partida e você confere agora no Sport Emoção como foi esse empate em 3-3 entre Queima e Cascavel, sábado, aqui no Oscar Pereira. O Queima Futsal, diante do Cascavel, reencontrou o torcedor no Oscar Pereira. O jogo era válido pela penúltima rodada da segunda fase da Chave Ouro. O empate colocaria o Queima nos mata-matas. Os donos da casa tomaram a primeira iniciativa da partida com Rodrigo Lopes, que bateu cruzado à esquerda de Fiuza. E depois, com Emerson, não aproveitou saída errada do goleiro. Já o Cascavel precisou de uma única chance para abrir o placar com o Dudu. O camisa 7 aproveitou o rebote e tocou no canto de Xuxa. A Serpente, que quase fez o segundo gol com pitoco após erro na defesa do Queima. O empate veio com o pênalti, sofrido por Erickson. Na cobrança, Rodrigo Lopes bateu forte, 1-1, resultado que até então classificaria o time de Ponta Grossa.
Dentro de quadra, os ânimos estavam exaltados entre os jogadores. E Pierre, que já tinha amarelo, levou o segundo e foi para o chuveiro mais cedo. E é claro, deixou o time de Baiano com a menos dentro de quadra. E com isso, o Queima sofreu um bombardeio do adversário, dando trabalho ao goleiro Xuxa. Na volta do intervalo, Emerson, em 2 lances, por pouco não balançou as redes se não fosse o goleiro Fiuza. Mas na persistência, Renatinho estava no local certo, pegou o rebote e bateu cruzado para colocar o Queima à frente no placar, 2-1. Duas chances incríveis perdidas de ampliar, primeiro com Ian e depois com Erickson, que assustaram o goleirão. Faltando 8 minutos para acabar, choque entre Pulga e o goleiro Xuxa paralisou a partida. Quando a bola voltou a rolar, o Cascavel apostou no goleiro Linha. E foi justamente com o goleiro Linha, após rápida troca de passes, que a Serpente chegou ao gol de empate, novamente com o Dudu, 2-2. Com pouco mais de 4 minutos para acabar a partida, o Cascavel comete falta perigosa em Erickson. Na batida, Biro soltou o pé e deixou o Queima na vantagem, 3-2. E o empate não durou muito. Minutos depois, e na disputa do goleiro Linha e Samu com o goleiro Xuxa, e Samu levou a melhor. E de cabeça fez o terceiro do time de Ney Vitor. No finalzinho, Renatinho poderia ter decretado a vitória do Queima Futsal, que mandou chute na trave. Final de jogo, Queima 3-3 com Cascavel e com a igualdade está classificado com uma rodada de antecedência para o mata-mata da Chave Ouro e se despede da fase de grupos na próxima quarta-feira, fora de casa contra o Marechal Cândido Rondon. 12h14 está os melhores momentos, como foi esse empate em 3-3 entre Queima e Cascavel. Com esse resultado, o Queima permanece na vice-liderança da Chave B com 14 pontos e confirmou sua classificação com uma rodada por antecedência nessa fase da Chave Ouro. E o Cascavel, logo atrás, com 13 pontos, também confirmou a classificação para a próxima fase, as quartas de final da Chave Ouro do Campeonato Paranaense. Antes do Juca falar a opinião dele, falar um pouquinho mais a respeito de como foi esse resultado, a projeção, é claro, do Queima para a sequência, vamos ouvir o que o Renatinho falou após o resultado. Renatinho, é bom que o gol venha num jogo decisivo como esse, para dar confiança. O jogo vai ser disputado, alguns erros do Queima, mas o que interessa é que a classificação está assegurada. Era um objetivo nosso, classificar, né? A gente sabe que bate ansiedade nesses momentos também. A gente passou uma semana de trabalho bom, muito produtivo. A gente sabe que a gente ia enfrentar uma grande equipe que no Paraná é uma das favoritas. É copeira, está acostumado a jogar essa competição, sempre chega. Respeitosamente a gente manteve o nosso jogo, a gente sabe que houve alguns erros, mas graças a Deus o objetivo foi alcançado, foi classificar. Quarta-feira, fora de casa, do Marechal, para encerrar essa primeira fase. A cabeça de vocês já está aí já nas quartas de final e acertar essas coisas que não estão dando certo já? Não, vamos aproveitar esse jogo contra a Marechal para a gente melhorar ainda cada vez mais, para a gente entrar na outra fase com mais vontade, com mais determinação. A gente sabe que vai ser depois 2 jogos decisivos, 2 jogos de muita pegada e a gente está de parabéns pela classificação. Baiano, a classificação foi assegurada, mas algumas coisas aqui pelo jeito não te agradaram nesse empate? Claro que não, a gente fez uma baita boa partida com a bola nos pés, aí sofremos com o goleiro Linha, erros nossos que nós trabalhamos e quase perdemos o jogo. E aí de repente a gente tem que buscar a classificação fora de casa. Eu acho que nós merecíamos um resultado melhor, mas em compensação, na hora de marcar o goleiro Linha, a gente não foi competente, aconteceu o que aconteceu. Essas são questões a serem cobradas aí ao longo da semana e também reforçar a atenção, né? Porque o mata-mata está chegando, Baiano. O principal é o mata-mata. A gente não pode jogar melhor que o adversário e depois de sofrer do jeito que a gente sofreu. Com a bola nos pés, nós chegamos muito bem. Primeiro tempo eles criaram a lance do gol.
e depois um goleiro 4 contra 3, não fizeram mais nada. E nós tivemos, antes de tomar o primeiro gol, nós tivemos 4 chances claras, quase que embaixo da linha pequena área lá, e a gente não conseguiu fazer. Aí lógico, deixa de fazer, os caras fazem, crescem. Graças a Deus nós empatamos ainda no primeiro tempo, voltamos bem, mas infelizmente não conseguimos a vitória, mas veio a classificação. Quarta-feira tem o Marechal fora de casa. Esse jogo, você vai aproveitar aí já para testar algumas coisas para o mata-mata? Vai poupar jogadores? O que você pensa para esse jogo? Vou poupar jogadores, sim. Eu tenho o Biro que está com o segundo amarelo. Acho que não vai viajar. Provavelmente deixo um ou outro jogador aí também. Vai depender principalmente da questão dos cartão, tudo, para que a gente vê quem vai e quem não vai. Meio-dia 17, Juca, falaram o Renatinho, que fez o segundo gol desse empate entre o Queima e Cascavel, e também o Baiano, que mesmo com a classificação não ficou contente com algumas coisas que aconteceram dentro de quadro. Alguns aspectos interessantes. O primeiro dele é a surpresa de quem chegou em quadro com o novo uniforme do Queima, né? Parecia mais um Havaí, Joinville, o Alviazul. Comemoração ao aniversário de Ponta Grossa. O próprio uniforme do técnico baiano estava mais para a equipe do Cascavel do que para a equipe do Queima. Esse uniforme Alviazul, a gente teve que se acostumar um pouquinho, um uniforme bastante diferente, mas irrelevante. Agora o que interessa. O baiano levantou uma questão importante. Podia ter acontecido uma virada do Cascavel a partir do momento que empatou em 3 gols. E daí, o Queima teria que buscar a sua classificação e Marechal Cândido Rondon hoje pode jogar com tranquilidade. A classificação já está assegurada. O máximo que pode acontecer é perder a segunda colocação e ficar em terceiro. Aí o Cascavel enfrenta o Caramuru, o Cascavel ganhando e o Queima perdendo. O Cascavel assume a segunda colocação, nós ficamos em terceiro. E a vantagem de ficar em terceiro, por quê? Para ficar em segundo. Para pegar o terceiro da outra chave, que hoje seria um adversário... em casa também, né? E decide em casa e pegaria um adversário aí que o Queima teria todas as condições de passar, que seria o São Lucas de Paranavaí, o provável terceiro colocado na outra chave. Mas a gente tem que analisar com muita prudência. Primeiro, que o empate deu a classificação. E segundo, que esse empate, esse resultado e essa classificação foi conseguido sem 2 jogadores muito importantes na equipe do Queima, que é o Jamur e que é o Marquinhos, né? Então, no final das contas, ficou tudo de bom tamanho. E o técnico baiano cogita ali a possibilidade de poupar jogadores, Juca, para o jogo contra o Marechal. Na realidade, o Queima já está classificado. A exemplo do Operário, com antecedentes, já se classificou para o mata-mata. Agora é a briga pela segunda posição. Claro que o Queima não depende de ninguém. Ganhou do Marechal, é o segundo colocado, vai pegar o terceiro da outra chave. Agora, se perder para o time do Marechal e o Cascavel ganhar, vai ficar na terceira colocação e daí já pega um adversário um pouco mais complicado na outra chave. Classificação final da chave do Queima, primeiro o Marechal com 21, em segundo o Queima com 14, em terceiro o Cascavel com 13, em quarto o Guarapuava com 11 pontos. O Caramuru perdeu uma grande chance, Juca, nesse final de semana, de brigar pela classificação. Recebeu no último sábado em casa os 2 vizinhos, a equipe já sem pretensões nenhuma do campeonato e acabou empatando em 4-4. Com esse resultado, segue fora do G4, tem 2 pontos a menos que o Guarapuava e agora precisa de 2 situações. Ganhar do Cascavel fora de casa e torcer por um tropeço do Guarapuava diante justamente do 2 ajudaria a equipe do Caramuru, apesar de necessitar de uma combinação de resultado, mas a vitória do Caramuru ajudaria muito mais a equipe do Queima. Agora eu vou falar o seguinte para vocês. O Queima vai para o primeiro mata-mata, tem todas as condições de passar e chegar novamente a uma semifinal. E o que a gente observa nesse campeonato, que ninguém mais é o que era. Nem o Guarapuava é o que era, nem o Cascavel. Esse Cascavel que apareceu aqui em Ponta Grossa, que jogou sábado, não é nem de sombra, a começar pelo goleiro. Quem tinha o Doni, agora é Fiuza, né? Isso, Fiuza. Não dá nem para comparar, mas não tem assim... Tinha o Doni e o David, né? Que não são os goleiros. De comparação. O Doni, quilômetros à distância. Então esse Cascavel não é o mesmo. Ou seja, o Queima chegando numa semifinal tem todas as condições de ir para a final do campeonato e tentar aí um título inédito para a equipe. As partidas do mata-mata são marcadas para o dia 10 de outubro. Então, depois que o Queima enfrentar o Marechal na próxima quarta-feira fora de casa... Né? A última rodada, né? Pela última rodada, tem um final de semana todo para se programar, para se preparar para esse jogo tão importante. O primeiro, se o Queima se classificar em segundo, joga a primeira fora de casa. A gente vai para um intervalo e na volta vamos falar do Operário, que entra naquela semana
D, né? A semana para preparação para o jogo de domingo, 3h30 da tarde, contra o Campinense. Esporte e emoção. Apoio cultural. Construtora JM Chueri. Construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Seu carro pode ser novo ou antigo, pode ser nacional ou importado, mas se precisou de peças, chama logo o Zezo. No Zezo tem tudo para seu carrão. Zezo Autopeças e Auto Center. Coleção Outono e Inverno do Queima. Você que precisa de estilo e versatilidade no seu guarda-roupa vai adorar as novidades que o Queima preparou para essa coleção. Uma linha incrível de blusas de tricô feminina para você arrasar. E os moletons estarão em alta nesta estação. E no Queima tem uma infinidade de modelos para ele e para ela. E na linha infantil tem peças que vão deixar a criançada na moda com muito estilo. Tudo isso e muito mais na coleção Outono e Inverno do Queima. Queima, um lojão. A moda que todo mundo veste. 2015 é o ano para você levar o seu caminhão Ford. Aproveite toda a linha cargo e faça um upgrade em seu negócio. A Conrad Caminhões está de portas abertas com a melhor equipe para atendê-los. Não deixe essa oportunidade passar. Vá agora mesmo a Conrad Caminhões e garanta já o seu. Na cidade, somos todos pedestres. Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem invernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira, com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Táxi 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. A HGB Autopeças atua há 27 anos no comércio de peças para caminhões e caminhonetes. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Estoque repleto e organizado, atendendo prontamente os nossos clientes. As melhores marcas em lubrificantes. Atendimento rápido e eficaz. Rode com segurança. Passe antes na HGB Autopeças. Avenida Souza Naves, 2953. Fone 3227-3135. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro. Celebrando nossos 25 anos. Participe! Meio-dia 25, estamos de volta e o assunto é Operário, que no próximo domingo, 3h30 da tarde, aqui em Vila Oficinas, recebe o Campinense, primeiro jogo das oitavas de final dessa Série D do Campeonato Brasileiro. No último final de semana aconteceu lá no Germano um coletivo entre os próprios jogadores do Operário, até contou com a participação da comissão técnica entre aí os dois times para dar, até mesmo para fechar o elenco do Operário, até mesmo um tom mais de descontração, de brincadeira mesmo. E o time considerado titular, com algumas improvisações, a começar pelo próprio Paulinho jogando na lateral direita, já que o alemão foi poupado dessa movimentação, o Lucas novamente poupado, o Capa poupado, e com o Lucas fora, o provável companheiro do Chicão deve ser o Diogo Oliveira. Hoje à tarde, até o Dr. Jacques Zereski Júnior, que é o fisioterapeuta, vai conceder entrevista coletiva para falar da real situação dos jogadores do Operário, porque o Lucas, na última quinta-feira, ao lado do Capa, Juca, acabou sentindo um desconforto na panturrilha, passou por exames e é uma informação ainda a ser confirmada oficialmente pelo próprio Operário, pelo próprio departamento médico, de que para evitar problemas maiores, ou seja, do jogador ficando fora jogando e se machucando, ele pode ficar fora da Série D. Então existe a possibilidade do jogador ser poupado no próximo domingo.
É uma situação que não é muito complicada de entender. É aquela história de um olho no gato, outro olho no peixe. Está de olho nessa partida de domingo, mas está de olho na partida de volta em Campina Grande, que sabe ser uma partida muito difícil, já que a expectativa é de 15 mil torcedores lá no Estádio Amigão para a partida de volta. E correu o risco de colocar o Lucas agora, de repente essa situação, essa contusão dele se agravar e perder o Lucas para a partida de volta em Campina Grande. E no caso de Operário passar para as quartas de final, acabar perdendo o Lucas também para a sequência. As boas notícias ficam por conta que o alemão foi liberado pelo departamento médico. Essa é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. E o Jonathan Silva também deve ser uma das opções do Itamar para o jogo de domingo aqui em Ponta Grossa. E a boa notícia também, Juca, é que a evolução da recuperação do Danilo Baia é muito positiva. E existe a possibilidade do Danilo estar à disposição ou para o segundo jogo, pelo menos no banco de reservas. E se o Operário avançar, quem sabe nas quartas de final o Baia possa reestrear com a camisa do Operário. E o bom treino do Renan Oliveira, torcer para que ele mostre o futebol que todos acham que ele tem quando foi contratado, né? É o que todo mundo espera. O Renan foi muito bem no treinamento de sábado, fez gol de cavadinha, o Rossi fez 2 gols, o Rossi fez 3, o Julinho fez 1 de cobrança de falta, que foi uma verdadeira pintura. O torcedor que esteve lá em Vila Oficinas, destaque, é claro, para Trem Fantasma, Juca, que quase 200 torcedores estavam lá contando Trem Fantasma, aqueles torcedores curiosos, e com batuque, incentivando, apoiando o Fantasma para essa sequência da Série D. Importante a presença no treinamento, mas mais importante vai ser a presença do torcedor e o número até agora não registrado em Vila Oficinas, superior aí a 6 mil pessoas, para empurrar o Operário Ferroviário e nós sairmos no início desse mata-mata, na primeira partida, a partida de ida, com uma vitória, seja ela por qual placar, desde que o Operário não leve gol aqui em casa. Juca, quanto à semana, você acha que deve ser aquele esquema quanto menos falar, melhor? É verdade, é verdade. Alguns cuidados serão tomados, tanto no sentido de preservar jogadores, recuperar jogadores, não dar dica para o adversário e, para não dar dica, é aquela velha história. Em boca fechada não entra mosca, quem fala muito dá bom dia para cavalo. E pela programação do Fantasma, deve ser treinamentos fechados. Todos os treinamentos serão no estádio. E quando o Itamar Schulli faz isso, pode saber que ele está escondendo pelo as menos armas. Os treinamentos que vão anteceder a partida na quinta e na sexta deverão ser aí fechados, que são os treinamentos em que ele vai testar algumas formações táticas do Operário Ferroviário e não vai estar abrindo aí para a imprensa nem para o adversário. Agora, Juca, te provocando, porque nos bastidores... Mas me provocar por quê? O que eu fiz para você? Não, eu não fiz nada, mas te provocando nesse sentido, porque nos bastidores está uma guerra interessante, né? Porque de um lado... O Campinense falando do Operário, dizendo que o Operário não é isso tudo, né? Que, porque o Operário só tem um título e tudo mais. E do outro lado, o Operário respeitando o adversário. Como é que você vê essa guerra de bastidores, principalmente as polêmicas na internet entre os torcedores? Mas isso é normal. Perde quem fala muito, que quem fala muito está municiando o adversário. Mas isso o Campinense fala, o pessoal da imprensa da Paraíba, que está fazendo boletins para nós no Gol de Placa, o Nivaldo Elias, o Bob Esponja, tem falado muito bem do Operário Ferroviário. Vamos ver, né? Dentro de campo, que a gente espera que o Operário faça a sua parte e que ganhe na primeira partida aqui em Ponta Grossa, 3h30 da tarde, no Germano Krieger. O jogo da volta está marcado para o dia 4, lá em Campina Grande. Juca, essa semana o que você projeta do Operário? Acha que o Itamar também deve não falar? Porque tem alguns técnicos que têm essa postura, né, de não falar em jogos decisivos. Não, o Itamar já fez a coisa correta, a parte dele jogou a responsabilidade para a Campinense. Claro, se classificou melhor, se classificou em primeiro lugar no grupo e decide em casa, ele passa a responsabilidade lá para os nordestinos, passa para o time de Campina Grande. Agora eu ainda tenho... É claro que o Itamar conhece as minúcias, os detalhes da parte clínica, a parte física, a recuperação, o ritmo de jogo do jogador. O Diogo Oliveira, ao lado do Chicão, com uma zaga forte, com Alemão e Peixoto, Douglas Mendes e Souza, com o goleiro Paulo Sérgio, é um sistema defensivo forte. E nesta modalidade de disputa é importante não levar gol em casa, não é só a vitória, uma vitória, não deixando o adversário fazer gol em casa. Porque gol fora de casa vai contar para a classificação. Se o Operário fizer um aqui, vai para Paraíba, a Campinense vem para cima, o Operário no contra-ataque faz 2, a Campinense vai ter que fazer 3. Daí vira uma situação parecida com a do Curitiba, que num determinado momento, na decisão do título, tinha que fazer 5 gols no Operário. Não vai fazer.
Agora tem outra coisa também que todo mundo espera, que entre hoje e amanhã tenhamos novidades quanto a contratações, né? Porque até sexta-feira o Operário precisa registrar os novos jogadores, é o prazo máximo dado pela CBF para novos jogadores nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Mas essa situação é uma situação difícil. Primeiro que você tem que estar trazendo jogadores em ritmo, jogadores que estejam jogando. Não pode ser jogador que você vai preparar ainda, vai recuperar. Não dá tempo. Ou vai dar condicionamento físico, porque não existe mais tempo para isso. Eu acho que o Operário vai contar mesmo com esse grupo, até mesmo porque qualquer jogador para deixar um time onde está, onde já tem uma situação estabilizada, familiar e também profissional, para vir para uma situação de mata-mata, o cara pensa 20 vezes, por mais que ele tenha muita vontade de fazer a mudança, mas ele sabe que ele está trocando o certo que ele tem aonde ele está, pelo duvidoso, né? Juca, um abraço para você, uma ótima segunda, e a gente se vê amanhã aqui no Esporte Emoção. Olha, um abraço para você, Letícia, um abraço a todos, vamos torcer aí para que seja uma ótima semana de trabalho para o Operário Ferroviário, que nenhuma complicação aconteça de jogadores contundidos, ou seja, e que aqueles que têm que se recuperar, que se recuperem e que estejam em condições no domingo de ajudar o Operário Ferroviário nesta primeira partida do mata-mata aqui no Germano Krieger e dar essa vitória que nós precisamos. Para você que ficou ligado com a gente até agora, um grande abraço, a gente se vê amanhã e fique com o É Cidadão. E hoje é com ele, hein? Danilo Dias.